Bem-vindos! Feliz Dia dos Astrólogos! Vamos nos abraçar virtualmente. A noite de 6 de janeiro, né? O dia de 6 de janeiro, Dia dos Reis, na Europa muito celebrado, né? Com muita fartura, muita alegria. Aí trouxeram para cá, para o Brasil também, a data dos três reis magos. Porque eu ouvi falar que eles não eram reis, eles eram guerreiros, que ao mesmo tempo eram astrônomos. Então, talvez tenha acontecido algum tipo de sincretismo, né? Para colocá-los como reis, apesar de que, nos Vedas, kshatriya é guerreiro é guerreiro, e rei é kshatriya também. Os guerreiros não são só os soldados, né? Os que vão para a guerra. É, é uma linhagem, né? Passando de geração por geração. Então, filho de kshatriya é. Filho de guerreiro, guerreiro é. E assim, todos os governantes também são kshatriyas, também são guerreiros, porque era comum, na antiguidade, que o rei. Oi, Miriam, bem-vinda. Que o rei não ficava só sentado no trono, sabe? Quando era hora de lutar pelo que fosse justo, o rei ia também. Ele também participava das lutas, das guerras. É a natureza do guerreiro, né? Arjuna, por exemplo, o irmão mais velho de Arjuna era o rei Yudhishthira, rei Yudhishthira. Raja, em sânscrito, é Raja, Raja. Assim como o pai de Arjuna também era um rei, foi um rei. E o tio de Arjuna substituiu o pai dele. Era comum na época, quando alguém adoecia, ia para as áreas verdes, áreas montanhosas, porque tem um ar bom, um ar que cura, tem as águas limpas, então é um ambiente favorável para recuperação, né? Para se curar de doenças. Por muito tempo, o Rishikesh foi um lugar para isso. Ainda é, né? De certo modo, ainda é, apesar do turismo forte, mas ainda é um lugar de restauração, de recuperação da saúde. Porque lá é alto, é montanha, tem o Rio Ganges, uma parte do Rio Ganges que ainda não passou por outras cidades, né? Só está ali mesmo, mais ou menos aos pés dos Himalaias, então a água é muito transparente nessa parte da Índia. E, e o ar também, né? Ar de montanha também é mais limpo, as águas, o verde, né? Tudo isso faz recuperar a saúde mais rápido, ajuda a recuperar a saúde mais rápido. Então, era comum. Então, o pai de Arjuna, ele era muito doente. O nome do pai de Arjuna é Pando, que significa pálido. Então, Pando, ele era fraco da saúde. E ele precisou, então, se afastar dos deveres como rei. Ele, ele tem um irmão mais velho, mas esse irmão mais velho nasceu cego. Então, não pôde reinar. Então, o reino passou para Pando. Mas aí Pando é doente. Então, ele se afasta desses deveres de administração e o rei cego substitui ele temporariamente. Quando ele termina falecendo na floresta e quando a família retorna para casa, aí o reino já estava tomado, já tinha sido tomado, já tinha sido dominado por esse rei cego e os seus próprios filhos. Então, assim,
Daí vem, então, a Guerra de Kurukshetra, que se considera a primeira guerra em Kali Yuga que ocorreu entre seres humanos, foi a Guerra de Kurukshetra. E ela praticamente é a batalha que determina o início da era de Áries, termina a era de Touro e começa a era de Áries. Aí, se vocês pensarem assim, né? Touro é regido por Vênus, a gente estuda isso, né? Áries é regido por Marte. Então, aquela era de Touro que foi findada era uma era da paz, né? Vênus, paz e amor, né? Vênus é paz e amor. Então, era um período dentro da precessão, né? O movimento da precessão do planeta, se chamava Era de Touro. Cada era dura 2.165 anos, mais ou menos. Então, termina ali a Era de Touro, seria por volta de um pouco mais que 5.000 anos para trás. Ali termina a Era de Touro e ali começa a Era de Áries, que é a Era do Carneiro, regido pelo planeta Marte, que é o deus da guerra. Bem ali quando ocorre a Guerra de Kurukshetra, a Primeira Guerra. E ali também teve início da Era Maior, que eras astrológicas. São só 2.165 cada era astrológica, ou astronômica, porque tem a ver com as constelações, né? Mas ali também, coincidentemente, lógico que não foi uma coincidência, também foi quando finalizou o Dwapara Yuga, que durou 864 mil anos. Ali no mesmo período, termina Dwapara Yuga e dá início a Kali Yuga, de 432 mil anos. Então, se já passaram 5, temos 427 mil anos de Kali Yuga pela frente ainda. E a Era de Áries, ela terminou por volta de 300 anos após DC, né? Depois Cristo. Entenderam? Aí começa a Era de Peixes, que é regida por Júpiter. E a Era de Peixes é uma era, como regente é Júpiter, então uma era que vem trazer muitas descobertas. Júpiter ele é um, ele que traz os resultados das nossas buscas. Ele também tem esse caráter religioso, né, que é outro aspecto da Era de Peixes. A religiosidade, ela comanda muito, né? Religião X, religião Y, né? As religiões se mantêm bastante no comando. E na Era de Áries, quem comandava eram os kshatriyas, eram os guerreiros. Por isso, ali começam as batalhas, né? Os guerreiros mais poderosos e, vamos dizer, perversos também, foram os guerreiros romanos, né? Porque o que ocorreu na Era de Touro? A Era de Touro foi uma era onde se inicia coisas tais como agricultura, pastoreio, né? Era uma vida assim, vamos dizer, em harmonia com a natureza, né? O nomadismo foi cessando aos poucos, as pessoas foram se estabelecendo, se enraizando em locais específicos, e ali tomando territórios, né? Se territorizando, né? Devido aos plantios, devido aos pastos, aos animais, e também houve um crescimento das progênies. Estou tanto tempo sem usar aqui que até perdi o jeito. Porque qualquer ruído que a pessoa faça com fone aberto, né? Entra aqui na nossa gravação. Então, com isso também não é só os alimentos, não eram só os animais, não eram também o aumento da prole, né? Foi um período fértil, não só da terra fértil, das águas, dos rios, né?
fertilizando a terra, então tudo, muito alimento, muita fartura. E isso também fez com que aumentasse a população. Há descrições no Bhagavata Purana de que havia, inclusive, um maior número de mulheres, e por isso era normal um único homem ter várias esposas. Então, imagina, né? Porque como tinha muitas mais mulheres que homens, então era tudo bem ter mais de uma esposa. Agora, imagina quantos filhos, né? Se cada uma tivesse 10, e se ele tivesse 40 esposas, seria 400 filhos, né? Então, assim, era normal isso nessa era. O próprio Krishna, né, escreve no Bhagavata Purana, que ele tinha 16.000 esposas, com cada uma ele teve 10 filhos. Então, faz o cálculo. Né? Fora as principais, que eram 108. Oito principais, 100 semi-principais, mais as 16.000, cada uma 10, meu Deus, muito filho. Então, era uma característica forte. Outra também foi várias coisas a Era de Touro. Uma delas, outra também que se considera é que as joias, o ouro, a prata, as pedras preciosas, né? Por causa da territorialização, também encontravam. Então, os adereços, né? Os adereços feitos de ouro, prata e pedras preciosas, tesouros também na Era de Touro. Então, terra, mulher, tesouros, gado, e também a Era de Touro tem um aspecto arquitetônico, então começaram a se construir moradias, começaram também a construir templos. Muitos desses templos eram observatórios astronômicos, eles continham também esse sentido astronômico, né? Então, quando entra a Era de Áries vem e chega com esse ímpeto marcial, né? Bélico, dominador, porque o Sol, o, mar, o Sol ele tem exaltação em Áries, e a Lua tem exaltação em Touro. Então, a Era de Touro, além de ser regido por Vênus, também tem esse aspecto lunar. E por isso extremamente feminino, né? Muito feminino. E mais gentil, né? Uma característica da Lua é a gentileza, então mais gentil, mais suave. Era de Áries, o Sol tem exaltação em Áries, é regido por Marte. Então começa a vir a vontade de dominar, de ter domínio sobre, e também de usurpar. As invasões começam e a tática era, em primeiro lugar, a violência, se apropriar de bens, de terras e das mulheres. Isso é característica da Era de Áries, né? Então, muitas guerras ocorreram durante esse período de 2.165 anos, que termina por volta de 300 anos DC, depois de Cristo. E aí inicia a Era de Peixes. Isso já dentro de Kali Yuga, né? Então, inicia a Era de Peixes, que é a era que nós ainda estamos. Então, vê como que nós somos pequenininhos ainda nessa história? Se a gente olhar assim, né? Não crescemos muito, não. Então, a era de peixes tem uma característica também, que o signo de peixes é como se fosse oceano, e no oceano todos os rios, né, desaguam no oceano, todos os rios. Então, signo de peixes, ou também a gente pode pensar em relação à casa 12, onde todos os assuntos das 11 casas
desaguam, está tudo ali. Então, todos os assuntos, né, todas as questões das eras astrológicas passadas, principalmente a última, que foi a de Áries, antes de Peixes, esses assuntos ainda ficam aqui, né, durante essa era ainda. Todos esses assuntos ainda estão sendo lavados, né? Então tem muito karma da era de Áries sendo ainda tratado na era de Peixes. E a outra analogia que a gente pode fazer também é que Peixes do oceano, ele é a superlotação, né? No oceano tem quantidade de seres vivos dentro do oceano. Então, por isso, a era de Peixes é a era também que há um enorme aumento da população no planeta, comparado ao oceano. Comparável ao oceano, no sentido de quantidade de seres vivos dentro do oceano, a humanidade também prolifera, multiplica, né? Se expande. Júpiter rege peixes. Então, a era de peixes tem muitas características em relação à era de peixes, né? Muitas coisas se sucedem e muito reflexo do que se passou na era de Áries, no sentido de uma coleta kármica, mas também uma nostalgia da era de Touro. O peixe é nostálgico. Uma nostalgia, uma saudade de um tempo onde tudo era paz e amor e harmonia. Então, nós ficamos aí nesse saudosismo, né, inconsciente. De onde é que vem isso? De onde é que vem essa lembrança, essa saudade, né? E essa esperança que isso um dia retorne. Aquela mesma experiência da Era de Touro foi tão paradisíaca. E por isso tem, né, no Gênesis, né, paraíso, Éden. É o estado de consciência que as eras astronômicas estabelecem. Elas estabelecem estado de consciência, né, coletiva. E também Bhagavad Gita fala para a gente que nós temos, Krishna fala, né, eu sempre retorno a cada milênio. Ele fala assim para a gente, sempre retorno a cada milênio. O que seria esse milênio, né? Porque são tantas formas de contar o tempo. Eu falo não o tempo o nosso aqui reduzido, não. Esse tempo maior, né? Através de eras, através de yugas, através de kalpas, né? Tem várias formas de medir tempo gigante. Por exemplo, um retorno de Saturno, 30 anos, 90 anos, né? Mas existem formas de medir tempo muito mais ampla, como, por exemplo, as 12 eras astrológicas, as yugas, as Maha Yugas e os Kalpas, né, que são várias Maha Yugas, um Kalpa contém várias Maha Yugas, então são outras formas de contagem. Então, quando ele diz, eu venho a cada milênio, que milênio será esse? Será esse milênio de 1.000 e 1.000 anos? Ou por cada era, a cada era ele vem, ou para cada yuga ele vem, ele retorna. Então, por isso o termo avatar. Avatar, ou avatara, significa literalmente aquele que desce. É o significado da palavra avatar, aquele que desce. Aquele que desce e assume a forma compatível e de acordo com o anseio coletivo de uma época. E existem muitas formas, né? Avataras, que são chamadas de... tem uma explicação complicada, essa parte, está no Bhagavata Purana, né? Que são os amsas, né? Os amsas, então existem avatara que tem
tanto de porção divina, tanto de... A gente, quando estudou o Brihat Parashara, logo no primeiro capítulo, a Parashara Muni está falando sobre esses amsas, se vocês lembrarem, foi um assunto do das primeiras aulas do nosso encontro de Brihat Parashara Shastra, sobre os amsas. Então, existem avataras que têm mais porção divina que humana, mais porção humana que divina, porção divina humana, half and half, meio a meio. Depende, né? Do, do, do propósito, né? Qual é o propósito de sua vinda? Por exemplo, Srila Vyasadeva, ou Sri Vyasadeva, que também é conhecido como Krishna Dvaipayana, então, um dos nomes de Veda, de Vyasadeva, que também é chamado de Veda Vyasa, Krishna Dvaipayana, ele se chama Krishna também. Ele tem esse nome, Krishna. Ele é considerado um avatar. Ele é considerado a encarnação literária de Deus, porque ele que compilou todos os Vedas. A compilação de todos os Vedas veio dele, não só dos Vedas, 4 Vedas, como também Upanishads, como também Mahabharata, que contém a Bhagavad Gita. Dentro do Mahabharata está a Bhagavad Gita. Também o Vedanta Sutra, também é obra de Vyasadeva. Então, ele vem com mais amsa humana e alguma amsa, a quantidade. Inclusive nós também, cada um de nós temos essa porção, esse amsa. Amsa significa uma porção, né? Um fragmento. Então, alguns vêm com um fragmento maior, outros menores. Isso é só para a gente entender, né? Não é assim, né? Só para a gente poder alcançar a compreensão. Então, do mesmo modo, se considera que Krishna, ele é completo. Krishna é completo. Mas lá naquele capítulo do Brihat Parashara, se vocês voltarem lá naquele encontro, no primeiro encontro, ou no segundo, acho que no primeiro, segundo ou terceiro a gente vai falar sobre isso. Quando se fala dos avataras, acho que não é nem no primeiro capítulo, acho que já é no capítulo 2 ou 3. Vai se falar dos avataras. Então, Jesus é considerado um avatar também. Ele é considerado um avatar, se chama Shakti Avesha Avatar. Shakti significa potência, né? Shakti Avesha Avatar, ou seja, um avatar dotado de potência. Então, um ser dotado de uma potência específica para um propósito específico. Essa potência é divina, né? Shakti. O termo Shakti em sânscrito significa potência. Em sânscrito, o termo para amor são vários. Um deles é Kama, Kama. Kama, às vezes é traduzido como amor. Outra palavra para amor é Bhava, que é alguém tomado por esse estado de amorosidade. Bhava também é considerado amor. E Prema. Prema é considerado o amor mais sublime, né? O amor mais puro é Prema. Então, o nome Karuna também pode ser traduzido como amor, Karuna, mas também como piedade, compaixão. Então, Jesus é como o Karuna Shakti, né?
O Avatar, dotado dessa compaixão gigante, dessa piedade, essa imensa piedade. É como se fosse alguém que tem uma empatia do tamanho do oceano. Ele sente a dor de muitos, né? Ele, a dor do outro dói nele. Ele toma a dor do outro para ele, né? E transmuta. Todo mestre, e aí vem os mestres, né? Também são considerados avatares, Shakti avatares de diferentes categorias. Então, os mestres também, que de tanto em tanto tempo chegam, vêm, né? Porque é engraçado, né? Achar que Deus está ali sozinho, absoluto. É quase como se a gente castigasse Deus, né? O Deus único ali sozinho, absoluto, por todos. Bom, quase como se quisesse impor um castigo a Deus. Nós podemos ter amigos, nós podemos ter pai, mãe, podemos ter irmãos, podemos ter esposa, namorado. Deus não, Deus não pode. Deus ele tem que ficar ali impávido, né? Fazendo o papel dele rígido. Então, assim, de vez em quando ele manda algum representante, né? Não é ele que vem. De tempo em tempo eu venho, mas de tempo em tempo também ele envia um representante, um amigo próximo. E aí vem os mestres. Então, Jesus era chamado por os seus discípulos de mestre. Ele era chamado por todos os seus discípulos como mestre. Ah, e aí, toda a história, né, que vem a partir disso, né, toda a história que sai do Oriente e entra no Ocidente, né, porque ali é Oriente Médio, então do Oriente Médio entra para a Europa. E, posteriormente, as Américas, outros países, Austrália, tudo que são colonizados pelos europeus. Porque nesse período a Europa tinha sua própria, vamos chamar assim, religião ou tradição, que era bem parecida com o que é descrito sobre a Era de Touro, né? Culto a deusa mãe, culto à natureza, uma coisa bem feminina, né? Dos celtas, ou dos vikings, dos nórdicos, aquele povo todo, eles tinham lá seus rituais, suas tradições, sua forma de contar o tempo, acompanhando as estações, acompanhando os equinócios, os solstícios, construindo seus monumentos astronômicos também, aqueles círculos de pedras e outras coisas, né? Também bem caracterizado pelo que se sabe da Era de Touro. Natureza farta, também plantios, assentamentos territoriais, tudo isso também acontecendo na Europa. E aí, com a Era de Peixes, então, como se fosse a água, né, do oceano que vai invadindo, né, todo o Oriente Médio entra para a Europa e, posteriormente, os países colonizados vão também aderindo à mesma religião que foi imposta sobre os europeus, sobre os antigos, que eu quero dizer, europeus no sentido dos antigos, né? Os antigos da Europa, que eram chamados de pagãos. Os pagãos. Pagãos não significava, não era um xingamento, né? Depois virou-se xingamento. O fulano é pagão, porque não foi batizado. Mas pagão era, na verdade, eram os povos das florestas que cultuavam a Grande Mãe, né? Notre Dame, a Grande Mãe, a Grande Senhora. Então, para que pudesse haver um sincretismo, né? Que estava chegando do Oriente para a Europa, e o que já existia na Europa, e um pouco mais, somos aqui, somos ali,
foi criada, então, a religião católica. Isso exatamente quando começa a Era de Peixes. A religião católica é fundada, por volta de 300 anos após descer, né? De acordo com o calendário, né? Depois Cristo. Aí eu trouxe uma coisinha aqui para ler para vocês, interessante, de um livro, eu gosto muito. O nome, eu acho que eu consigo mostrar para vocês que eu estou sem... Estou ao natural hoje. Vocês conseguem ver? Sim, Jesus viveu na Índia. Eu tenho esse livro. Você tem, Ana? Sim, sim. É. Sobre desconhecido antes e depois. Depois, quem quiser que eu mande a foto, eu mando, tá? Jesus viveu na Índia, sua vida desconhecida antes e depois da crucificação. Aí tem uma página nesse livro que é uma edição, porque parece que a primeira edição que foi feita desse livro, ela veio com cortes, e essa aqui, esse livro foi escrito em 1951. Então, teve muitas edições, né? Parece que em português, 81, 2001, 2010, e finalmente 2018. E essa última, ela veio completa, não teve corte, como teve lá atrás. Aí na página 98, que fala sobre a infância de Jesus, vem falando assim, a explicação dele, né? Ele pensou que a estrela de Belém poderia ter sido uma nova que apareceu como resultado de uma conjunção entre Júpiter e Saturno. Sua ideia de uma nova, literalmente uma nova estrela, foi rejeitada, considerada uma teoria a ser trabalhada por astrônomos posteriores. Então, esta nova seria ela mesma aceita por muitos como o acontecimento de Belém. Durante o transcurso, a conjunção de Saturno e Júpiter na constelação de Peixes aconteceu não menos do que 3 vezes. Coincidentemente, Peixes corresponde ao peixe. Foi um peixe que se tornou o símbolo de Cristo. Era um sinal secreto de reconhecimento entre as comunidades dos primeiros cristãos. Esse encontro de Júpiter e Saturno em Peixes só acontece a cada 194 anos. 194 anos, não, gente, desculpa. 794 anos. A cada 794 anos. Todos aqueles que presenciaram o fato devem ter ficado encantados durante meses com a visão impressionante da proximidade dos 2 planetas, surgindo no céu noturno com uma estrela dupla de grande brilho. Júpiter e Saturno estavam visíveis só depois do crepúsculo no céu do Oriente, uns 16 graus de distância um do outro. Júpiter saindo da constelação do Aquário e Saturno já em Peixes. Os astrólogos do Oriente Médio aguardaram impacientemente o reaparecimento de Júpiter, esperando que seria uma ocasião extraordinariamente espetacular. Daí por diante, eles observaram Júpiter aproximando-se cada vez mais de Saturno, até que os 2 planetas se tocaram
Essa conjunção, durante a qual Júpiter e Saturno estavam a uma altitude de 21 graus em Peixes, separados apenas por 1 grau de declinação, ocorreria 2 outras vezes no mesmo ano e praticamente da mesma forma. Os 2 planetas eram visíveis do crepúsculo à alvorada, atingindo sua altitude máxima por volta da meia-noite. À medida que o Sol se punha no oeste, os planetas surgiam no leste. E, por sua vez, quando esses planetas desapareciam abaixo do horizonte ocidental, o Sol reaparecia no leste. Portanto, no início do ano, os 2 planetas surgiram de sua oclusão, causada pela luz do Sol. E até o final daquele ano, novamente, desapareciam nos raios solares, Sol poente. Então, todas as noites, Júpiter e Saturno estavam visíveis, nunca se separando por mais de 3 graus um do outro. Esse espetáculo não seria visto de novo neste mesmo signo zodiacal de Peixes, a não ser 800 anos mais tarde. E ele escreveu esse livro em base de pesquisa de um monte de gente, né? Pesquisou tudo que é lado. Não é uma coisa assim aleatória, não. Porque eu sei que existem muitos outros livros tratando desse assunto. Muitos outros livros. Só aqui a bibliografia dele é de várias páginas. Quer dizer, ele pesquisou muito. Nossa, o tamanho da bibliografia é imensa. Então, se deu esse trabalho, né, de fazer essa pesquisa e nos fornecer esse livro. Mas tem um outro livro também que me indicaram há pouco tempo, em inglês, que eu tenho que procurar ele na Amazon. Se eu achar, eu também mando para vocês o link. Mas é em inglês, esse outro livro. Não tem a tradução como esse tem. Então, eu vou aqui compartilhar com vocês o mapa, para a gente ter uma ideia. Aquele que eu fiz no final do ano, meio corridinho, já até tirei do ar ele foi meio nas pressas, né, assim, porque já era Natal, eu queria fazer um Feliz Natal para todos, mas aqui eu fui calcular com mais cuidado. E a gente tem esse mapa aqui. Aí a gente pode pensar assim, então foi 7 de setembro, então a gente não deve comemorar mais em 25 de dezembro, porque na Europa se comemora dia 25, né? E a gente comemora no dia 24, né? 24 para 25. E esquece essa data de dezembro, pega só essa data de setembro. O que acontece é o seguinte, os antigos, o calendário dos antigos, isso era unânime, tudo que é lado era lunar. O calendário solar, ele chega posteriormente, bem depois. Então, nesse caso, a gente tem, primeiro que era um Purnima, né? Vocês estão vendo aí? Era um Purnima. Era uma lua cheia. Então, a gente precisa saber, a data para celebrar anualmente seria quando? Toda lua cheia, quando o sol está em Virgem. Na verdade, não é bicho de 7 cabeças, coisa bem criança entende. Só que hoje, devido à precessão dos equinócios, o Sol só passa em Virgem de 16 de setembro a 16 de outubro, por conta da precessão dos equinócios. Então, a gente tem que se ver quando a Lua acontece cheia no ano,
quando o Sol está passando por Virgem, que é entre 16 de setembro e 16 de outubro. Não cai mais em 7 de setembro. 7 de setembro a gente utilizou para poder ir lá atrás. Inclusive, não pode usar nem o calendário gregoriano para fazer esse cálculo. Precisa usar o calendário juliano. B, Oi. seria um mapa de quem? Jesus? Está Uhum, fazendo? uhum. Não sei, mas ali embaixo diz ali o lugar, diz Belém, Czech Republic, Ah, sim, Bethlehem. eu não mudei o nome, desculpa. É Cisjordânia, mas os dados estão certos. Ok. É que eu tive que colocar manualmente, sabe? Porque eu não estava achando no próprio programa. Ah, tá. E aí eu não consegui tirar, porque não Não vem. tem ali Acho que não vem. Israel. Eu posso fazer assim, ó. Quer ver, ó? Mudei. Vê se agora como é que fica, Mário. Ai, apareceu. Não, Ah, aí eu estraguei a minha pesquisa. desculpa. Mudou tudo. Agora eu Tem vou que ter ser que procurar de onde diz novo. the world ali. All the countries except US. Não vem. O programa simplesmente não oferece. Ah, não tem. Ok. O programa não tem Cisjordânia, não tem Betlém, não tem. Então, eu pesquisei manualmente. Ah, Mas tá, não tá. está se você fechar Quando eu sem saber. Ah, sim, sim, obrigada, obrigada. Isso é uma maneira boa de fazer. Eu vou interromper aqui um pouquinho, pessoal, porque a minha campainha está tocando. Só um minuto para atender a porta. Vamos aqui de novo. Consigo compartilhar. Oi. Oi, pessoal. Oi, Aí? Estão aí, né? Estamos aqui. sim. Sim, Então, Eu aguardo. se a gente fosse pensar acho que agora eu não consigo fazer isso. Tirar o compartilhamento. Eu acho que tirar o compartilhamento eu consigo. Se a gente quiser pensar, então eu vou compartilhar aqui com vocês. Esse aqui. Então, se a gente fosse fazer para o ano de 2023, seguindo esse mesmo raciocínio, dois mil e vinte e três, mês de setembro, 16 de setembro, que é o dia que o Sol entra em Virgem. Entrou no dia 17 esse ano, né? Ou na madrugada de 16 para 17. Sol, Simha Shankranti. Simha Shankranti, dia que o Sol entrou em Leão. Não, o dia que o Sol entrou em Virgem, é Kanya Shankranti. Kanya Shankranti foi dia 17 de setembro. E era um Tritya, era um terceiro dia da lua nova. Então, a gente coloca aqui, 3 para 15, 13, né? Dia 17 mais 13
dá 30, né? 30 de setembro. Então, deve ter tido uma lua cheia em 30 de setembro. Um pouquinho antes. 29. Eu tenho que fechar o olho aqui por causa da luminosidade. A Bernadette está com algum problema de visão? Tem, todos. Muita luz assim me incomoda bastante. Acho que 29 de setembro de 2023, ainda não, foi dia 28. Então, o ano passado, se a gente fosse comemorar o Natal na data mais adequada, mais apropriada, seria nessa lua cheia aqui, olha, com Sol em Virgem e a Lua em Peixes. Tá vendo? E a Lua em Peixes, ela não é o auge da lua cheia, mas já era lua cheia. A gente colocar aqui o Sol no ascendente, por exemplo. Não fiz isso, não? Fiz, é. A Lua aqui no oposto, tá vendo? A gente pode pensar assim, então, visto, já que é meia-noite, né? Então, a gente pode colocar aqui 29, 0 horas e 1 minuto. Estou colocando aqui Rio de Janeiro, assim, só para é uma coisa totalmente hipotética, né? Só para a gente ter uma ideia. Ah, o ascendente não está no lugar certo. Não estou entendendo. Aqui, agora ajeitou. Olha lá. Olha que legal. Né? O Sol na quarta casa, a Lua na casa 10 e o ascendente em Gêmeos. Já que é tradição celebrar nesse horário, né, da virada da noite para o dia seguinte. Então, esse seria mais ou menos o dia do Natal em 2023, o dia 23 de setembro, de 28 de setembro a 29 de setembro. Não é? Então a gente tem que comemorar todo ano o 7 de setembro. Não é assim. Tem que ser na lua cheia, quando o Sol passa por Virgem. Ok? Uma das explicações que se dá para isso é que uma é a conjunção Saturno-Júpiter em Peixes, mas não só em Peixes, especificamente no Nakshatra Revati. Por quê? Por que o Nakshatra Revati? Primeiro, um dos símbolos do Nakshatra Revati é o peixe. Essa estrela, Revati é uma única estrela, porque tem nakshatras que vocês sabem que são constituídos de várias estrelas, como Pleiades. As Pleiades são 7, 8 estrelas, que é Kirtika, né? Nakshatra Kirtika são as Pleiades, são 6, 7, 8 estrelas. Então, existem nakshatras que são constituídos de várias estrelas. A Satabhissaji, por exemplo, é constituído de um monte de estrelas. Mas Revati é uma única estrela. E as estrelas dentro de uma constelação, elas são categorizadas de acordo com o seu brilho. Conforme ela se destaca, mais ou menos se destaca, pouco se destaca dentro de uma constelação. Então, as que mais se destacam numa constelação são chamadas de alfa. Por exemplo, Rohini. Rohini é uma única estrela, que é a alfa de Touro. Aldebaran é a alfa de Touro. Aldebaran é Rohini. Titra está em Virgem, entre Virgem e Libra. Titra, ela é uma única estrela, é a alfa de Virgem, chamada Spica na astronomia. No caso de Satabhissaji, são um monte de estrelas dentro da constelação do Aquário. Então, alguns nakshatras é uma estrela, 2 estrelas, 3 estrelas, um monte de estrelas, 10 estrelas, 6, entendeu? Depende. No caso de Revati, é uma única estrela, e ela não é uma alfa. Ela, pelo contrário, ela é conhecida como Zeta Piscium.
Zeta, né? De onde vem a letra Z. Alfa, de onde vem a letra A. Então, A é a primeira, então alfa é a primeira, é a predominante. Zeta é a que menos predomina. É a menos brilhante de todas as estrelas que constituem uma constelação. Então, Zeta Pício, ela é a estrela menos brilhante da constelação de Peixes. Sendo que a constelação de Peixes, por sua vez, é constituída de estrelas de baixa visibilidade, comparadas a outras constelações. Essas estrelas de outras constelações, a constelação de Peixes tem essa característica, que é a característica de ser constituída de estrelas de baixa visibilidade. Por isso que é reconhecida no céu como os peixes, porque é como se a gente estivesse olhando para a água. E quando a gente olha para a água, a gente vê tudo, né, mais turvo, mais desfocado. Assim são as estrelas que constituem a constelação de Peixes. Porque os antigos viam o céu, o espaço sideral, como um imenso oceano, onde todos os planetas, os astros, as estrelas, as galáxias, todos estão viajando nesse oceano, navegando nesse oceano. Então, o céu, o espaço sideral, como um grande oceano, que em sânscrito se chama Adakashai, tem a palavra Akash dentro, assim como Nakshatra. Nakshatra também tem a palavra Akash dentro, Akash. Akash significa uma dimensão, um espaço dimensional. Então, a constelação de Peixes, ela tem essa característica. Além disso, ela é configurada por dois peixes, né? Peixes que estão se movendo em direções diferentes. Às vezes fala assim, eles estão nadando em direções opostas. Não, eles estão nadando em direções diferentes. Um é chamado de peixe maior, outro é chamado de peixe menor. Eu não tenho tanta certeza, mas é possível que Zeta Piscium esteja, inclusive, no peixe menor da constelação dos peixes. E, além dos dois peixes nadando em direções diferentes, existe um fio formado de estrelas que ligam um com o outro. Então, por isso é a constelação que tem um significado mais profundo, mais espiritual entre todas as outras, mais espiritualizado. Primeiro porque o oceano está relacionado também a essa experiência de aprofundamento, de mergulho, né? Mergulhar para adentro de uma dimensão superior. E aí o que acontece? De acordo com esse super pesquisador, que eu li para vocês essas páginas, esses parágrafos, a conjunção Júpiter-Peixe, Júpiter-Saturno em Peixes, ela estava acontecendo, porque uma conjunção, Saturno ele fica 2 anos, 3 num signo, né? Passando por uma constelação. Júpiter fica 1 ano. Então, Saturno já devia estar em Peixes, Júpiter chegou, se juntaram os dois ali ao longo de 1 ano, que Júpiter ficou em Peixes, os dois ficaram juntos. Mas existe essa especificação de ser em Zeta Piscium, exatamente pelo seu simbolismo. Tem vários simbolismos. Revati, conforme nós chamamos. A primeira palavra Revati significa riquezas, ou algo muito precioso. Então, por isso que Revati é representada por joias, normalmente joias que se encontram no fundo do mar, como pérolas, coral, né? Então, Revati significa riquezas, literalmente. Só que, por exemplo, Rohini, que é o nome do nakshatra principal da constelação de Touro, que é do elemento terra, Rohini também quer dizer riquezas. Só que são as riquezas terrestres. As riquezas celestes, né, são de Revati, as riquezas celestiais, aquelas que não têm como a gente avaliar o valor.
Esse é um dos significados, né? Pelo próprio nome Revati. E o outro significado também é que é o Devata de Revati, que é Pusham. Pusham, ele é descrito como um deus pastor que conduz seu rebanho. E o que seria, então, Júpiter e Saturno juntos? Júpiter é a obra, são os ensinamentos, né? Também representa todas as viagens, porque Peixes é a constelação dos andarilhos. Então, alguém que andou muito. A gente pode ver isso de duas formas. Andou muito sobre a Terra, né? Foi a muitos lugares, como também alguém que veio de muito, muito longe. E Saturno significando também obras, mas também a própria cruz, né? Não só a cruz do crucifixo, de ser crucificado na cruz, mas também o peso, né? A responsabilidade. Sabe que Júpiter é chamado de guru na astrologia védica. Guru tem dois significados. A palavra guru significa a luz que ilumina a escuridão. Então, todo mestre ilumina, ele traz a luz que ilumina a escuridão, ele ilumina a escuridão e elimina a escuridão também, no sentido da ignorância. Então, Júpiter ele é, de um certo modo, alguém que nos permite enxergar o mestre do mesmo modo, a ver aquilo que não víamos até então. E guru também tem outra tradução que é pesado. Então, esse peso, né? A responsabilidade, o trabalho árduo, o próprio sacrifício, que é o outro significado de Peixes também é o sacrifício. Então, o próprio sacrifício está ali representado por Saturno. E a Lua, né? que vem junto. Então, chegando lá nos Três Magos, há descrições de física deles, né? Como um tendo uma pele muito escura e usando vestes também, vestes tipo azulada, azul rei, aquele azul mais azul da noite, né? O outro mais assim, de pele mais dourada, amarelada, usando vestes amarelas. E o outro mais branquinho, e usando vestes brancas ou cor de pérola. Então, esses três reis magos também trazem a mesma descrição dos três planetas, incluindo a Lua. Saturno, planeta azulado escuro. Júpiter, planeta amarelo, dourado brilhante. E a própria Lua, branca, aperolada, também faz a mesma conexão com os Três Magos. Então, esse é um ponto em relação ao mapa da data e horário. Outra questão é o Sol em Virgem. Quando se diz que ele nasceu da Virgem, mexeram, né? As escrituras foram muito alteradas. E seria, na verdade, aquele que nasceu sob a constelação da Virgem, que o Sol estava em Virgem. Como tinha certeza que o Sol estava em Virgem? Porque a Lua estava em Peixes e era Lua cheia. Então, se a Lua era cheia em Peixes, o Sol só podia estar em Virgem. Não tem como o universo enganar. O universo não tem como enganar. O universo é preciso. Como foi por volta da meia-noite, perto da meia-noite, próximo de meia-noite, se o Sol, o Sol da meia-noite é chamado também, Sol da meia-noite, né? É conhecido também como Nadir.
Existe o zênite, existe o nadir. Quando é que é o zênite? Quando o Sol está lá no alto, meio-dia. Então, o Sol está no zênite. Quando o Sol está no zênite, exatamente sobre a nossa cabeça, meio-dia. Quando é que o Sol está no nadir? Meia-noite. O que é o zênite e o que é o nadir no mapa? O zênite é a casa 10 e o nadir é a casa 4. Então, se o Sol estava em Virgem e a Lua em Peixes, no leste só podia estar Gêmeos, a constelação de Gêmeos, né? Porque se Virgem é a quarta casa, nadir, Leão é a terceira, Câncer é a segunda, Gêmeos é a primeira casa. Certo? Então, Gêmeos no ascendente. Então, outra descrição que se faz desse momento é que a estrela mais brilhante da constelação do Órion estava visível a leste, porque era noite, se é noite, dá para ver estrela. Então, e a constelação do Órion, diferente da de Peixes, tem enorme visibilidade. É uma constelação realmente aparente, né? Ela não é uma constelação assim ofuscada, estrelas ofuscadas. Tem categorias, lógico, também de mais brilho e menos brilho, certo? Né? Também existe isso. E a estrela mais brilhante de Órion se chama Betelgeuse, que na astrologia védica essa estrela se chama Ardra. Então, Ardra, ou Betelgeuse, é mesmo, dois nomes para a mesma coisa, estava no leste do horizonte. Ok? Então, em outro momento, a gente se encontra para dissecar melhor as outras posições planetárias, né? Tem outros planetas em outros lugares, Mercúrio, Marte, Vênus, Rahu, Ketu, que também podem fazer parte desse estudo. Em outro momento, a gente faz um encontro bacana como esse. Vocês gostaram? Sim, Sim. Sim, sim. É. Às vezes algumas pessoas ficam em dúvida, será? Será? Mas existe, esse livro é interessante, porque existe uma coisa que se fala em relação a Herodes, que Herodes ele morreu 4 anos antes do que se determina né? Antes de Cristo, depois de Cristo, tem um momento aí, né? Que é o antes e o depois. Então, Herodes morreu 4 anos antes. E foi Herodes que mandou matar as criancinhas. Então, antes de 4, não, aliás, depois de 4 anos, antes, ai, que loucura, não pode ter sido. O erro já foi deflagrado nessa pequena informação histórica, entre muitas outras. Então, assim, recomendo a vocês lerem esse livro e depois que eu achar lá o outro livro que está em inglês, eu mando o link para vocês também, que vocês vão gostar. E isso é astrologia védica, astrologia de precisão. Em outros momentos, a gente pode se encontrar para ver também outros mapas de pessoas importantes, né, Mariana? A gente vai organizar isso também. Tem vários mapas de figuras históricas importantes para a gente estudar. O que é legal de estudar é a gente ter também algum fundamento, assim, alguma pesquisa histórica em cima, né, da pessoa, com datas e tudo, né? Conhecer bem a jornada daquela pessoa para poder fazer a avaliação. Mas, olha, gente, datas no passado não ficavam ocultas, não se perdiam com o tempo, porque tudo era registrado a partir da astronomia. Inclusive, os observatórios astronômicos, que também eram chamados de templos, oráculos, lugares sagrados, os observatórios astronômicos, foram construídos também levando em consideração posições de constelações, inclusive as pirâmides do Egito. Se vocês pegarem lá a primeira página da apostila do nosso curso recente de previsões para 2024, eu coloquei 4 exemplos de monumentos astronômicos construídos na antiguidade. E quem quiser pesquisar mais sobre eles, ótimo, a gente vai acrescentando, vai enriquecendo o nosso estudo. Tá bom?
Então, tá, queridos, muito obrigada pela presença de vocês. Muito Uma, bom, muito obrigada, viu? Obrigado, uma, Bê. Bom Interessante. demais, surpresa, mas foi muito bom. Foi, né? Muito mesmo. uma linda noite para vocês, um belo domingo. Semana que vem voltamos às nossas atividades. Teremos aula de Brihat na quinta-feira. Um abraço Opa, grande. legal. Bom fim de semana. Beijo, beijo, Adeus. abraço para vocês. Boa noite.